Vamos ser sinceros. A vida nem sempre segue o roteiro que você imaginou. Às vezes tudo desaba. Planos, relacionamentos, oportunidades, certezas. E o que sobra é aquele silêncio pesado, onde o mundo continua girando, mas dentro de você parece que tudo parou. Mas o que fazer quando o chão desaparece sob seus pés? Como manter a calma quando a tempestade parece não ter fim? Talvez a resposta não esteja em lutar contra o caos, mas em aprender a estar em paz dentro dele. Há uma sabedoria antiga que nos ensina que a serenidade não vem da ausência de problemas, mas da habilidade de não ser destruído por eles. E é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre como encontrar paz mesmo quando tudo desmorona ao seu redor. Porque o caos é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Se este vídeo te tocou de alguma forma, deixe seu comentário aqui abaixo. Escreva apenas uma palavra: paz. Assim saberei que você ficou comigo até o final. E se quiser continuar essa jornada de crescimento interior, se inscreva no canal, porque há muito mais sabedoria para compartilhar. A história de Elias é a história de todos nós. Vivemos tentando controlar o incontrolável. Queremos que as pessoas nos entendam, que o mundo seja justo, que o futuro siga o que planejamos. Paz é confiar. Confiar que mesmo que tudo pareça desabar, algo dentro de você permanece firme. Confiar que a vida tem um ritmo, mesmo que você ainda não compreenda a melodia. Confiar que às vezes o que se desfaz está te livrando do que te prendia. Antes de mergulharmos fundo nesse tema, feche os olhos por um segundo e respire. Agora imagine uma casa sendo destruída por uma tempestade. Telhas voando, janelas quebrando, o som ensurdecedor do vento. Mas no meio disso tudo, há uma única vela acesa, tremendo, mas resistindo. Essa vela é a sua paz interior. E é sobre protegê-la que este vídeo foi feito. Houve uma vez um homem chamado Elias. Ele vivia à beira-mar, em uma pequena vila, conhecida pelas tempestades que surgiam sem aviso. Durante anos, Elias tentou controlar o mar. Reforçou seu barco, construiu barreiras, previu os ventos, mas sempre que a tempestade chegava, o mar vencia. E quando o silêncio finalmente chegar, e você olhar para trás, vai perceber algo extraordinário. Você não apenas sobreviveu, você renasceu. Certo dia, exausto, ele fez algo diferente. Em vez de lutar contra o mar, ele decidiu observá-lo. E pela primeira vez, percebeu algo. As ondas quebravam, rugiam, mas depois voltavam à calma. Foi então que entendeu. Não se trata de impedir o caos, mas de aprender a passar por ele sem se perder. Até o próximo vídeo. E lembre-se, não importa o tamanho da tempestade, você ainda pode ser a vela que continua acesa. Mas quando algo foge do nosso domínio, entramos em desespero, como se a vida nos devesse estabilidade. A verdade é que nada é permanente, e tudo muda. Aceitar isso não é desistir, é despertar. Você já percebeu que as árvores mais fortes são as que se curvam com o vento? Elas não quebram porque sabem se adaptar. O mesmo acontece conosco. A flexibilidade é o segredo da força. Quando você se permite dobrar, mas não quebrar, encontra uma calma que ninguém pode tirar. Quando tudo desaba, a mente busca explicações. Por que isso aconteceu comigo? Onde foi que eu errei? Mas a filosofia estoica nos ensina algo poderoso. A dor vem dos pensamentos, não dos fatos. Não é o que acontece, é o que você diz a si mesmo sobre o que acontece. Pense nisso. A perda de um emprego, o fim de um relacionamento, uma decepção, tudo isso dói. Mas o sofrimento prolongado nasce quando você resiste à realidade, quando insiste em reviver o que já passou. Você não pode impedir a tempestade, mas pode escolher não viver dentro dela para sempre. Mas o problema é que, em meio à tempestade, é quase impossível enxergar isso. Por isso, a prática é simples. Quando tudo desabar, não corra. Respire. A respiração é o fio invisível que te ancora no presente. Enquanto você respira, você ainda está aqui. E enquanto estiver aqui, há algo que pode ser feito. Nem que seja apenas esperar a maré baixar. Imagine que cada problema é como uma pedra lançada em um lago. Se você tentar impedir as ondas, só vai criar mais turbulência. Mas se deixar a água se acalmar sozinha,
a superfície volta à paz. Assim é a mente. Quando você para de resistir, a clareza retorna. Mas há algo que poucos te dizem sobre a paz. Ela não é suave no começo, ela dói. Porque estar em paz não é se desligar, é sentir tudo, e ainda assim escolher permanecer. É olhar para o caos e dizer, eu fico. É continuar de pé mesmo quando o vento tenta te arrancar do chão. Há uma prática simples que pode mudar tudo: o silêncio. Não o silêncio de ausência de som, mas o silêncio interno, aquele que surge quando você para de discutir com o que é. Feche os olhos e diga a si mesmo: aceito o que é, mesmo que doa. Essa simples frase tem um poder transformador. Porque no momento em que você aceita, algo muda. A dor ainda existe, mas ela deixa de te dominar. Então, da próxima vez que o caos te visitar, não peça para ele ir embora. Sente-se com ele. Pergunte o que ele veio te ensinar. Às vezes, o caos não é o inimigo, é o mensageiro. E quando a lição é compreendida, ele se vai. Lembro-me de uma frase de Marco Aurélio. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Compreenda isso e encontrará força. Essa é a essência da paz. Entender que você não precisa que o mundo pare para descansar. Você só precisa aprender a descansar dentro do mundo. Há dias em que você vai duvidar de tudo, até de si mesmo. E tudo bem. A paz não é um estado permanente. É uma escolha diária. Um exercício constante de voltar para si mesmo, mesmo quando o mundo te empurra para fora. Um dos maiores erros que cometemos é acreditar que precisamos resolver tudo para, só então, ficarmos em paz. Mas e se for o contrário? E se for justamente quando você solta o controle que as coisas começam a se reorganizar? A vida tem uma inteligência que vai além do nosso entendimento. Às vezes, o que parece desabar está apenas abrindo espaço para o novo. Pense em quantas vezes algo que parecia o fim acabou sendo o começo. Um emprego perdido que te levou a uma oportunidade melhor. Um amor que terminou, mas te devolveu a si mesmo. Um fracasso que te ensinou a força que você nunca imaginou ter. O caos é só a forma que a vida tem de te reposicionar. Os estoicos diziam que a tranquilidade vem de distinguir o que podemos e o que não podemos controlar. A maioria das pessoas vive no sentido oposto, gastando energia com o que está fora do seu alcance. A opinião dos outros, o passado, o comportamento alheio, o futuro incerto. Mas nada disso te pertence. Quando você tenta controlar o incontrolável, é como remar contra a maré. Cansa, desgasta e te faz acreditar que a paz é impossível. Mas quando você solta, algo mágico acontece. Você percebe que o mundo continua, que o vento passa e que você é mais forte do que pensava. A tempestade nunca foi o problema. O problema é o quanto você insiste em enfrentá-la com resistência. A paz não é um lugar ao qual se chega. É um modo de caminhar. Não é o destino, é o jeito de atravessar o caminho, mesmo quando ele é incerto. E talvez, no fim, você perceba que a tempestade nunca veio para te destruir. Veio para te ensinar a dançar na chuva. Então, se neste momento da sua vida as coisas estão desmoronando, lembre-se, você não precisa consertar tudo. Só precisa se manter inteiro. O resto, a vida se encarrega.